Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 5. Quero ser um pouco mais didático, mas não necessariamente tornar essa noite uma aula, amém? Totalmente livre para aquilo que o Espírito Santo quiser fazer. Aleluia. Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Há uma versão que diz que Deus o arrebatou. E meditando sobre a vida desse homem, não temos mais nenhum relato bíblico no livro de Gênesis que possa nos dizer o que fez Enoque para que de algum momento da sua história, da sua vida, o Senhor olhasse para ele e dissesse assim: não, tu vais vir a partir de hoje morar comigo, porque você já está andando comigo há algum tempo, e algo na vida de Enoque fez com que o Senhor o retirara dessa terra. E nessa noite, amados, eu quero meditar com vocês a respeito dessa verdade. Não apenas de nós buscarmos a Deus para que o Senhor esteja conosco, como Ele prometeu que estaria todos os dias até a consumação dos séculos, mas também nós andarmos com Deus e caminharmos pelos caminhos que Ele quiser nos levar, para que o seu propósito se cumpra integralmente nas nossas vidas. Amém, queridos? Então eu quero trazer aqui alguns princípios, alguns fundamentos dessa verdade bíblica. Nós não estamos nesta terra por acaso. Nós não somos um acidente de percurso. Nós, de alguma forma, alguém possa pensar que foi uma concepção indesejada. Isso, na verdade, é uma mentira do diabo. Todos nós que estamos aqui temos em nós, liberados por Deus, um propósito, uma finalidade definida, específica, que o Senhor já escreveu. O salmista declara no Salmo 139 que todos os seus dias já haviam sido escritos e determinados antes mesmo deles iniciarem. Ou seja, quando nós nascemos, já existe um plano, já existe um propósito, já existe uma história que o Senhor escreveu para mim e para ti. Aleluia! Então diz para o teu irmão que está ao teu lado aí, ó, Jesus já tem uma história para ti. Ele tem uma história, amados. O Senhor não olhou lá do céu para nós no dia que nós nascemos, puxa vida, e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com isso agora? Nasceu, e agora? Vamos remediar aqui, vamos criar um projeto às pressas? Não, amados. Há um propósito definido, claro, específico de Deus para cada um de nós. E a nossa constituição faz parte deste propósito. A nossa personalidade, o nosso temperamento, os nossos dons, a nossa vocação, as nossas aptidões, faz parte deste propósito que Deus já estabeleceu. E o lugar que Ele estabeleceu esse propósito chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Abra comigo então lá em Efésios, no capítulo 2. E vamos ver como é que isso se desenrola na nossa vida. E por que é que muitas vezes nós estamos distante disso? Por que é que muitas vezes nós estamos longe desse projeto, longe desse propósito de Deus para nós? Efésios capítulo 2. Versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O molde, amados, e aqui nós ouvimos a menina falar sobre a massinha de modelar. Eu me lembro quando eu estudava na 6ª série, mais ou menos, tinha que fazer um trabalho de educação artística. E para todo o trabalho de educação artística havia um molde, um modelo, um parâmetro que era usado para que nós copiássemos ali a peça, se fosse de argila ou alguma coisa assim, de tecido. Principalmente tem muitos moldes, que é um modelo, que é a medida exata,
que é o limite, que é o lugar aonde aquela matéria-prima, ela se encontra para dar forma para que possa ser utilizada. Os copos de vidro que nós vemos, não sei quantos vocês já tiveram a oportunidade de ver, aquelas taças sendo formadas do vidro quente, eles sopram naqueles aparelhos, e aquilo ali vai tomando forma, vai sendo modelado, é um molde. Nós fomos criados dentro de um molde, e esse molde chama-se Jesus Cristo. Então, amados, tudo aquilo que é de Cristo está projetado, está direcionado para as nossas vidas, para que o propósito de Deus se cumpra. A sabedoria de Cristo, a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo, ela já está projetada por Deus, desde o início da nossa vida. Nós não conseguimos muitas vezes viver por causa do pecado. A Bíblia diz que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Então o pecado nos torna distante desse propósito de Deus, dessa estrada que o Senhor tem para nós. E a obra da cruz é justamente o meio pelo qual Deus estabelece para que nós possamos retornar a este molde, a este lugar. O que acontece muitas vezes, amados, é que nós somos tão judiados pela nossa vida sem Cristo, tão maltratados por Satanás, tão feridos, machucados, enfermos da nossa alma, que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida a nossa identidade como filhos de Deus. Nós vamos perdendo o senso de propósito da nossa vida. Nós somos criados muitas vezes com mensagens, com palavras que vão destruindo tudo aquilo que Deus já havia escrito e determinado para nós. Tu não presta, tu não serve para nada, tu não vale nada, tu nunca vai ser alguém na vida. Alguém já ouviu isso aqui? Não levante a mão, por favor. São palavras assim, que vão destruindo dentro de nós aquilo que já estava escrito, colocado por Deus desde o nosso nascimento. Isso vai criando uma deturpação na nossa identidade, nos colocando longe de Deus, longe do propósito de Deus. É como se nós estivéssemos andando numa linha reta, quando Deus escreveu a nossa história, uma linha reta, até a eternidade. Quando Deus criou o homem para o relacionamento com Ele. A Bíblia diz em Gênesis que todo final de tarde, toda viração do dia, o Senhor ia lá e conversava com o homem, e conversava com a sua esposa, e havia ali um relacionamento. Mas quando entrou o pecado, entrou uma quebra nesse relacionamento. Amados, é a quebra do relacionamento que nos distancia de Deus. É a quebra da nossa comunhão com Deus pelo pecado que nos torna distantes. E distante do Pai, o Filho perde o seu senso de propósito e o seu senso de identidade. E o que Paulo está dizendo, amados, é que nós somos criados a partir de um modelo para boas obras, para que nós pudéssemos andar nelas. E por que é que muitas vezes nós não conseguimos ver essas boas obras em nossas vidas? Por que é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar este propósito de Deus em nós se cumprindo? Por que é que nós estamos muitas vezes vivendo tão distantes, que parece que Deus olha para todo mundo na igreja, menos para nós? Ô Senhor, tanta gente com dom, canta, toca, prega, ensina, pula, e não tem um donzinho para mim, nada. Nada. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 14, eu quero que você abra lá. João 14, é um texto muito conhecido, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que o Senhor veio fazer, mas na sua obra da cruz, na sua obra de redenção, foi abrir, como o escritor aos Hebreus diz, um novo e vivo caminho,
para que nós pudéssemos andar por ele e experimentar as boas obras que ele já escreveu para nós. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é o caminho para que nós possamos viver tudo aquilo que ele já disse a nosso respeito. Toda a palavra de Deus sobre a tua vida se concretiza em Cristo. Toda a promessa que ele fez para nós se realiza através de Cristo. Cristo é o caminho. Caminho não apenas, amados, como nós imaginamos, uma estrada distante, mas um caminho aonde nós temos que trilhar, aonde nós temos que andar. E este caminho é um caminho de relacionamento, é um caminho de intimidade, é um caminho que vai, amados, nos levar a encontrar toda a verdade de Deus para nós. Então, quando nós entramos por esse caminho, quando nós olhamos para Jesus e o reconhecemos como este caminho, nós temos que entender que vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, à medida que nós andarmos por este caminho. Muitos conseguem ver o caminho de longe, enxergam à distância o caminho. Ó, lá está o caminho bom. Alguém uma vez disse assim para mim, quando eu não estava na igreja, eu estava meio desviado, para não dizer inteiro. Bom mesmo é estar na igreja, porque lá é o caminho certo. Mas eu estava longe, reconhecendo qual era o caminho. Muitas vezes, amados, nós até podemos imaginar o que Deus tem para nós. Mas se nós não andarmos por esse caminho, nós vamos ficar contemplando a distância. E o Senhor quer que cada um de nós aqui possa andar e experimentar esse caminho e viver tudo o que o Senhor tem, tudo o que Ele escreveu, tudo aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Então nós temos que andar por esse caminho, porque é esse caminho que vai nos conduzir à verdade. E a verdade, amados, é aquilo que a Bíblia diz sobre nós. Não é aquilo que os teus pais falaram ao longo da tua infância. Não é aquilo que os teus professores disseram. Não é aquilo que os teus amigos dizem. Aquilo que é verdade é o que o Senhor diz. E a Bíblia diz que todos quantos o receberam, todos quantos entraram por esse caminho, estão caminhando nesse caminho, são filhos de Deus. Têm em si um propósito em Cristo para boas obras. Tudo aquilo que Deus tem para nós, amados, é bom. Porque Deus é bom. Eu não consigo imaginar, eu não consigo conceber alguém que possa dizer que Deus tem coisas ruins para os seus filhos. Não, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele gosta de dar presente. Esse é o nosso Deus. Diz para o teu irmão assim, esse é o nosso Deus, que gosta de dar presente. Sabe qual é o nosso problema, amados? É que toda a nossa percepção de Deus está relacionada ao trabalho, ou a maioria delas. Nós olhamos para o Evangelho e entendemos o Evangelho como trabalho. O Evangelho, amados, não é trabalho. O Evangelho é relacionamento com Deus. Deus, se tivesse a intenção de criar um monte de trabalhadores, pessoas altamente eficazes para fazer a sua obra, quando criou o homem, não teria criado uma família. Teria criado uma equipe, um gerente com os seus supervisores e a sua equipe. Agora vocês vão lá e espalhem a mensagem. Vocês vão lá e façam esse negócio acontecer. Vocês vão lá e façam isso funcionar. Porque nós relacionamos o Evangelho com trabalho. E a Bíblia não diz que Enoque trabalhou, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Mas nós precisamos desconstituir o aspecto do trabalho como a principal função no reino de Deus. Nós vamos trabalhar, claro que vamos, o Senhor mesmo nos ensinou a isso, nos orientou a isso, mas o nosso trabalho não é a principal função. Você pode trabalhar para Jesus, você pode operar milagres em nome de Jesus, você pode até profetizar em nome de Jesus, você pode ser altamente eficaz e ainda assim ficar de fora.
Vamos ver um exemplo na Bíblia? Abre Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus mesmo está dizendo que muitos são ótimos trabalhadores, altamente eficazes, operosos, frutíferos, reconhecidos, ungidos, porque profetizaram, fizeram milagres, expeliram demônios. E no versículo 23 ele diz, porém eu lhes direi explicitamente, não vos conheço, ou nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Porque a nossa relação, amados, com o Evangelho precisa ser de andar com Ele, estar com Ele. Aonde a relação é mais importante do que a produtividade. E nós precisamos entender isso através da palavra de Deus. O nosso primeiro chamado, a nossa primeira convocação do Senhor é para estar com Ele. Jesus disse, vinde a mim. Ele é o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ele não disse, eu sou o trabalho, eu sou a vida. É através da vida, amados, que nós vamos andar por estas boas obras que Ele estabeleceu em Cristo. Porque eu te digo assim, é impossível nós estarmos vivendo o centro da vontade de Deus para a nossa vida. É impossível nós estarmos neste caminho. É impossível nós andarmos nessa verdade sem que as obras dele se manifestem na nossa vida. Sem que as obras dele se manifestem através de nós. Assim como foi impossível para o apóstolo Pedro negar Jesus, alguém disse para ele assim, não, tu andou com ele, porque o teu falar é igual ao dele. Então que obra é essa, amados, que nós temos que fazer? Que obra é essa que nós precisamos estabelecer para que as obras de Cristo se manifestem em nós? Nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar parados nele. Nós precisamos entender que o nosso encontro com Jesus, esse encontro de relacionamento, ele serve não apenas para nos dar um propósito no sentido de trabalho, mas sobretudo um propósito de filiação, um propósito de entendimento. E quando nós entendemos quem somos, qual é a nossa identidade, por onde nós andarmos, nós vamos funcionar naquilo que ele nos chamou. Eu quero falar sobre 2 exemplos claros na palavra de Deus. Já falei sobre Enoque, e quero falar sobre Moisés. Abra em Êxodo capítulo 3. Se der tempo, quero falar de Paulo também. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Ele foi protegido por um tempo, né? Quando nasceu, o faraó estava matando as crianças, porque o povo de Israel se multiplicava demais, eles se multiplicavam demais, e o faraó então disse, não, eu vou matar esses meninos que nascerem, para que eles não se tornem um povo poderoso, e não venham tomar a terra do Egito. E Moisés foi guardado por Deus, porque havia um propósito para a sua vida. Moisés foi oculto na sua casa por 3 meses, porque Deus tinha um propósito com a sua vida. Depois disso, a mãe de Moisés teve uma grande ideia para preservar a sua vida, colocou ele num cesto de vime, e colocou ele no rio Nilo, e aí esse cesto foi parar na mão da filha do faraó, e essa mulher, quando recebeu aquele menino, ela disse assim, eu estou tirando das águas, o nome dele vai ser Moisés, e ele vai ser alguém especial.
e ela não tinha leite, ela não estava esperando um bebê, então a sua irmã mais velha, Miriam, que estava acompanhando o cesto, se apresentou e disse assim: olha, eu conheço uma mulher que pode dar leite para esse menino. E ela levou, porque Deus tinha um propósito. E Moisés esteve na casa da sua própria mãe, sendo alimentado pelo leite materno durante muito tempo. Ele cresceu, ele foi ensinado, sendo ensinado na casa da sua mãe, como filho da filha de Faraó. Ele cresceu ouvindo daquela mulher: olha, Deus tem um propósito para ti. Ele preservou a tua vida, tu é desse povo aqui, ó. Tu era para ter morrido, mas Deus te guardou. Quando tu crescer, Deus vai te usar para libertar esse povo. E Moisés recebeu aquilo, amados. Moisés recebeu essa palavra. Ele recebeu no seu coração que era alguém que tinha um propósito de Deus para a sua vida, que Deus o havia escolhido para que através dele algo acontecesse. E o tempo foi passando e Moisés foi crescendo na terra do Egito, sendo ensinado nas ciências egípcias, sendo preparado para possivelmente ser um faraó, um governante, um rei, porque ele estava na família real, ele era um sucessor ao trono. Lá pelos seus 40 anos, ele está fazendo vista nas obras, nas tropas, olhando. Ele viu uma discussão entre dois homens e foi lá e matou um soldado egípcio que estava maltratando um israelita. Porque Moisés entendeu o seguinte: bom, eu tenho 40 anos, está na hora, né, Deus? Vamos começar a fazer esse negócio acontecer. Vamos começar a libertar esse povo. Daqui a pouco eu vou assumir o trono mesmo. Então vamos começar aqui a cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E ele vai lá e mata o egípcio. Alguns dias depois, Moisés está novamente na rua e encontra uma briga entre dois israelitas. E ele vai apartar a briga. Vem cá, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? E alguém disse assim para ele: vem cá, tu vai me matar que nem tu matou o soldado ontem? E aí Moisés cai em si com medo, foge. E aí começa, amados, o andar com Deus na vida de Moisés. Moisés tinha essa consciência do propósito de Deus. Deus vai me usar para salvar essa nação. Moisés queria cumprir esse propósito pelo seu braço, pelas suas forças. Deus teve que desconstituir isso na vida dele. Moisés ficou 40 anos no deserto, aonde ele conheceu a sua esposa, aonde ele casou, aonde ele foi trabalhar para o seu sogro, aonde ele foi desenvolver sensibilidade, porque tinha que lidar com ovelha, e ovelha é um animal muito sensível, enxerga pouco, escuta pouco. E nesse momento que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 3, é mais ou menos 40 anos depois que Moisés saiu do Egito. E diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ao que respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer subi-lo daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Olha que interessante, amados. O Senhor vem lá quando Moisés esqueceu da sua missão de vida,
está vivendo a vida dele, a sua rotina normal, ovelhinha do sogro, não era nem dele, era ovelhinha do sogro, trabalhando, vivendo, ele tem uma visão, ele é atraído por aquilo que ele está vendo, o Senhor se revela a ele, se manifesta a ele, o Senhor começa a contar para ele um plano, um projeto, tudo aquilo que Deus estava intencionando fazer. Olha, Moisés, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, eles estão sofrendo, e eu tenho um plano, eu vou tirá-los de lá, e vou levá-los para um outro lugar, e também porque os egípcios estão oprimindo. Eu vou fazer isso, Moisés. Agora vem, e eu vou te enviar. Interessante, amados, porque o Senhor nos convida a andar com Ele. O Senhor nos convida a fazer parte dos propósitos que Ele tem. O Senhor nos convida, porque Ele sabe o que tem para fazer na nossa vida. O Senhor nunca vai nos colocar numa missão que não faz parte do propósito dEle para nós. O Senhor nunca vai nos fazer um convite. Vem, que eu quero fazer algo. Vem, que eu quero operar maravilhas. Vem, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar uma geração aqui em Porto Alegre. Eu vou salvar os teus amigos. Eu vou salvar os teus colegas de trabalho. Eu vou salvar a tua família. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Vem comigo. Vem andar comigo. Até aqui, amados, Moisés estava andando, vivendo a sua vida, na sua rotina. Mesmo Deus já tendo escrito uma história para ele, mesmo Deus já tendo um propósito para ele, ele ainda estava vivendo a sua vida. Talvez tu chegou aqui essa noite vivendo a tua própria vida, e eu quero te dizer que Deus tem uma história para ti. Eu quero te dizer que Ele tem um propósito para ti, Ele tem uma missão para ti, e Ele está te chamando, vem andar comigo. Vem andar pelos meus caminhos, vem andar pela minha estrada, porque eu vou fazer e eu quero usar a tua vida. E Moisés, amados, quando ele se coloca diante desse vem agora, e eu te enviarei. Não vou entrar aqui em tudo para a gente não perder muito tempo. Ele foi negociando com Deus até o último para não ir. Parece nós. Ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou meio grosso, eu sou meio gago, eu não consigo. Aí sabe o que Deus faz? Tudo bem, Moisés, tu vai, e eu vou mandar alguém contigo. Tu não vai sozinho. Talvez você se ache muito pequeno diante daquilo que o Senhor tem para ti. Eu quero te dizer, tu não vai estar sozinho, porque o Senhor vai levantar um irmão do teu lado. Ele vai levantar alguém do teu lado, como Arão estava ao lado de Moisés. Mas tu vai. Diz para o teu irmão assim, ó, tu vai. Vai. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Abra comigo lá. Tem um outro camarada aqui também. O Senhor pegou ele direitinho. Diz para o teu irmão assim, ó, ele vai te pegar direitinho hoje. Atos 7, versículo 54. Esse é o primeiro mártir da história da igreja, Estevão. Ele era um diácono. No capítulo 6, ele foi reconhecido pelos apóstolos, alguém que era apto para servir. E Estevão aqui, nos versículos anteriores, eu não quero ler para não tomar muito tempo, ele está fazendo uma defesa da sua fé. Ele está dizendo por que é que ele acreditava que Jesus Cristo é o Messias. E a partir do versículo 54 diz assim, ouvindo eles isto, enfurecia-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e lançaram-no fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com esta palavra ele adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Saulo de Tarso era um jovem, um homem que foi criado para ser um sumo sacerdote. Ele foi estudar na melhor escola de teologia da época. Foi estudar aos pés do homem mais sábio, mais versado na lei, Gamaliel, um fariseu. E a escola de fariseus, ela era muito conhecida pela fidelidade no cumprimento da lei e dos rituais da lei, no zelo da lei e de tudo aquilo que era importante dentro da religiosidade que havia na lei. E Saulo, como era um ótimo aluno, um aluno que se destacou diante dos seus contemporâneos, ele estava caminhando na sua vida normal, na normalidade do seu processo, para em alguns anos ser o sumo sacerdote, o responsável por toda a coordenação religiosa da época. Neste momento aqui, Saulo, ele está consentindo na morte de um cristão. Em outras palavras, ele está dando o seu atestado, pode matar. Saulo foi um homem que se levantou para combater o crescimento da igreja. Ele pegou carta das autoridades, ele pegou a autorização dos principais, pegou a autorização dos representantes de Roma para ir contra aqueles que confessavam o nome de Jesus. Até que um dia o apóstolo Paulo ele está caminhando e indo para prender cristãos em Damasco. E eu não vou ler isso porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo lendo, eu quero ser objetivo nesse momento. Paulo está indo para Damasco com autorização para prender e matar cristãos. Ele está indo fazer aquilo que ele acreditava ser certo. Ele tinha um conhecimento da palavra, um conhecimento da Escritura, do Antigo Testamento, dos profetas. Mas no caminho, enquanto ele estava vivendo a sua vida, andando pelos seus planos, andando pelos seus projetos, ele viu uma luz. E daquela luz saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, ao que viu isto, caiu. E ele disse: quem és tu? E aquela voz falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Foi o dia que o apóstolo Paulo encontrou Jesus. Foi o dia que ele estava num caminho da sua vida normal. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos na nossa normalidade da vida. E é aí, nessa normalidade, que Jesus vai aparecer para nós. E a partir desse momento, ele vai falar conosco. E a nossa história vai mudar completamente. O apóstolo Paulo, quando viu aquela luz e ouviu a voz do Senhor, imediatamente ele seguiu a instrução da voz. A voz disse: olha, tu levanta, entra na cidade. E alguém chamado Ananias vai te encontrar, vai impor as mãos sobre ti e tu vai enxergar de novo. E Paulo, naquele momento, começou a buscar o Senhor, começou a encontrar Jesus, a testemunhar do que tinha acontecido. E a partir disso, amados, nunca mais foi o mesmo. Ele passou a andar com Deus, ele passou a andar com o Senhor. E ao seu caminhar com Deus, o levou aos confins da terra. Nenhum outro dos apóstolos do Cordeiro foi tão longe como Paulo. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, os principais ensinos bíblicos foram revelações que o apóstolo Paulo teve. Há quem diga que se prega mais sobre os ensinos de Paulo do que sobre os evangelhos nesses dias. Tamanho entendimento que ele teve de quem ele era e do propósito que Deus tinha para a sua vida. É o mesmo apóstolo Paulo que, escrevendo em Filipenses, ele diz assim: olha, eu não julgo que eu alcancei o alvo, mas uma coisa eu faço, eu esqueço do que eu já vivi, e eu continuo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque o Senhor tem mais para mim. Esse, amados, é o andar com Deus. Enoque andou com Deus e já não era. Andou com Deus e já não era. E ao longo da história, nós vemos homens, mulheres de Deus, que num determinado momento tiveram um entendimento do propósito, da identidade, e foram andar com Deus. E o andar com Deus, amados, nos leva a nunca mais andar do mesmo jeito. Nunca mais andar do mesmo jeito. Dos apóstolos cordeiros, por exemplo, Tomé,
Aquele Tomé incrédulo que queria ver as mãos de Jesus. Tomé morreu na Índia, ajoelhado enquanto estava orando, foi um missionário. Bartolomeu, Mateus, dos 11 apóstolos que ficaram, o único que não foi um missionário foi Judas, que foi um traidor. Mais para frente, amados, os irmãos John e Charles Wesley, na Inglaterra, começaram uma reunião de oração dentro de uma universidade, um quarto de oração, um grupo pequeno, um grupo caseiro, dentro de uma universidade, que se transformou num dos maiores avivamentos da história, da onde nasceu a igreja metodista wesleyana. A história conta de um homem na Índia, Sadhu Sundar Singh, um jovem que recebeu Jesus, recebeu o Senhor na sua vida, teve a sua história mudada. Ele era considerado um homem santo dentro do hinduísmo. Não sei se você já viu aqueles cabeludos que andam nus pela rua, uns dando com o braço para cima, enfim, eles fazem votos assim absurdos. São considerados homens santos. E esse jovem recebeu Jesus no seu coração. E ele foi pregar o evangelho no Nepal, nas montanhas, lá no Himalaia. O apóstolo dos pés sangrentos. Entregou a sua vida. Amados, quando nós recebemos esse chamado, esse encontro com Jesus, para andar com Ele, a nossa vida nunca mais é a mesma. O Senhor nos traz ao propósito. Olha, não importa quão distante nós possamos estar, podemos estar como Moisés, muito longe. Podemos estar como Paulo, completamente desconhecendo o que Deus tem, mas há um dia que o Senhor se encontra conosco, que Ele acende a luz sobre nós, que Ele envia a sua palavra, e Ele diz, vem, eu estou te chamando, eu vou fazer algo, e eu preciso que tu te levante e venha. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé. Em nome de Jesus. Uma coisa eu sei, queridos, enquanto Moisés estava vivendo a sua vida, ele até entendia que Deus tinha algo, mas nada mudou. Enquanto Paulo vivia a sua vida, ele nem sabia o que Deus tinha para ele. E nada aconteceu. As coisas na nossa vida mudam quando nós respondemos a esse chamado. A nossa vida ela é transformada quando nós nos posicionamos diante dele. Quando nós nos levantamos e vamos de encontro, e aí eu volto lá para o Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Na carta de Judas, fala de Enoque, diz que Enoque profetizou por 300 anos, com respeito ao final dos tempos. Enoque viveu no início da história, lá em Gênesis 5. E lá ele já falava do final da história, porque ele andava com Deus. O Senhor está te chamando nessa noite, querido. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Feche os seus olhos. O Senhor está chamando pessoas aqui. Venham andar comigo. Venham andar comigo. Não basta você saber qual é o propósito. Você tem que andar pelo caminho. Não basta você saber o que é para fazer. Você tem que vir fazer. E é no caminho. É nesse caminho que Jesus nos revela a verdade. E é no caminho que o Senhor nos dá vida. E vida com abundância. Quando nós estamos, amados, andando com Deus, o Senhor, Ele é provisão.